Eu sei que a coisa não é comigo não. Bom, gente, mas vamos para o que interessa. Palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos orar pela família. Essa palavra que eu quero trazer hoje é só um versículo aqui que Jesus falou, uma palavra que ele diz, que eu acho que serve de exortação para nós orarmos pela nossa família, para a conversão deles, mas para uma conversão verdadeira, né? Porque é triste, irmãos, é triste, por mais que, vamos dizer, por mais que alguém da minha família vença, conquiste, se dê bem na vida, mas eu saber que na hora que ele fechar os olhos, ele vai estar perdido para a eternidade. E acho que essa palavra serve para a gente colocar aí, por exemplo, hoje é dia que estamos orando. Nós oramos pela cura da família, nós oramos pela vida financeira dele, nós oramos se está preso no vício, ser liberto. Mas o mais importante é a salvação. E a salvação, ela não vem pela pessoa ser religiosa, ela não vem pela pessoa pertencer a uma religião, ela só vem pela aquela pessoa que se enquadra dentro da palavra de Deus, primeiro crendo e colocando em prática. Aqui Jesus estava conversando com os judeus, e eles estavam questionando ele. Uma coisa, antes de eu ler aqui, uma coisa boa da gente lembrar, é que aqueles homens que se aproximavam de Jesus era a massa religiosa da época, era aqueles que se achavam perfeitos, se achavam certinhos, e era justamente eles que iriam questionar Jesus. Mas Jesus disse algo aqui que é muito duro, era muito duro na época para eles, e pode ser duro também para a gente ouvir, mas é a verdade, é a verdade. João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8. Porque nós temos que entender que o Evangelho não é palavras de incentivo, palavras para agradar. O Evangelho é ensinamento. Algumas palavras a gente vai ficar bem feliz, motivo, mas tem umas palavras que vai mostrar nosso erro, vai mostrar nossa falha, vai mostrar o que é necessário. Isso às vezes é onde não é tão agradável de ouvir, mas é aquilo que é útil. Por isso que Deus uma vez falou para Israel: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Redentor, que te ensina aquilo que é útil. Quer dizer, Deus não vai ensinar o que é agradável, mas não serve para nada. Ele vai ensinar o que é útil, mesmo que seja duro. Porque quando Jesus estava discutindo com aqueles homens, eles estavam questionando Jesus, e Jesus falou palavras duras. Não é que Jesus queria ofender aquelas pessoas, é que Jesus estava mostrando para eles que eles precisavam se converter, que eles precisavam mudar o seu posicionamento. E isso ficou escrito aqui para nós hoje, para nós, primeiro, a gente olhar para nós, como nós estamos. Porque não adianta você orar pela sua família, dizendo eu quero minha família salva, minha família no Evangelho, e se você não estiver andando bem. Primeiro você, depois a família. Então, olhando para nós, depois andamos. O capítulo que eu quero aqui, o versículo, o capítulo é João 8, versículo 47. Ele diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Olha que coisa séria, quando você olha. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aí ele falou para eles: por isso que vocês não escutais, porque vocês não são de Deus. A gente aprendemos na religião que todo mundo é de Deus. Todo mundo é filho de Deus, não é, irmão? Quem é de Deus se distingue por ouvir, dar crédito à palavra de Deus, dar ouvidos à palavra de Deus. Entenda bem, presta atenção. Não é só estar dentro de uma igreja ouvindo pregação. Porque esse povo que questionava Jesus eram os religiosos, que se reunia todos os sábados nas sinagogas, que era a espécie de igreja dos judeus, para ouvirem ler as escrituras. Só que ao mesmo tempo que eles ouviam, eles não davam crédito, eles não punham em prática.
Porque o ouvir aqui não quer dizer você escutar discurso, pregações. Quer dizer, você dá ouvido no sentido de você procurar entender, compreender e viver, obedecer. Obedecer, por exemplo, eu gosto de simplificar isso com o exemplo de uma mãe com um filho. Você que é mãe sabe. Você tem um filho, você fala para ele: não faz isso. Olha, você está agindo errado. Ele está ouvindo? Tá. Só que ele vai e faz tudo ao contrário. Aí você fala: esse menino não me dá ouvidos. Quer dizer, não é que ele não ouviu você falar, você dizer aquilo. Ele não te dá ouvidos no sentido, ele não dá atenção, ele não obedece, ele não faz o que você está ensinando. Então a mesma coisa, o ouvir a palavra de Deus não é apenas no sentido de sentar para ouvir uma pregação. É você ouvir ela de bom grado, dando toda a atenção para aprender e colocar aquilo em prática no teu dia a dia. Porque muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, elas estão nessa condição, estão sendo de Deus. Por que não estão sendo de Deus? Porque Deus fala uma coisa e a pessoa age de outra forma. Isso eu tenho que olhar para mim, se eu estou sendo de Deus ou não. Porque é muito fácil eu chegar aqui e olhar para você e dizer: ó, gente, eu sou um homem de Deus, eu sou de Deus. Isso é fácil de dizer. Só que para Deus, eu sou dele se eu der ouvidos à palavra dele, se eu der crédito à palavra dele, se eu fizer o que a palavra dele está mandando. À medida que eu só escuto, ou vou me colocar aqui no meu lugar, prego, mas não cumpro, eu não posso dizer que sou de Deus. Ele diz: aqueles que são de Deus, eles escutam as palavras de Deus. Quer dizer, eles dão crédito, eles escutam, eles se interessam em aprender. Por isso que a Bíblia diz que o caminho de você vencer, de você prosperar, é você meditar na palavra de Deus dia e noite, para fazer conforme ela manda. Olha só o que é isso: medita no livro dessa lei dia e noite, para fazer conforme ele manda. O que é meditar, irmãos? Não é apenas ler. Ler é uma coisa, meditar é outra. Tem 3 fases, né, que a gente faz com a palavra. Tem ler, estudar e meditar. Ler é aqui fácil, você chegou e leu, aí dá importância não. Meditar é você procurar pensar, entender aquilo que você lê. Por exemplo, nós lemos esse versículo e começamos a pensar sobre ele, começamos, vamos dizer assim, mentalmente investigar o que Jesus quis dizer aqui, o que isso aqui está querendo dizer. Aí você está meditando, está pensando sobre ele. E o estudar já é uma coisa mais ampla. É quando você diz: eu vou estudar a Bíblia, e você pega a Bíblia, aí você pega dicionário bíblico, você pega às vezes livros, até coisas históricas, para fazer um estudo, para compreender data, tempo, o que acontecia, comportamento daquele povo, quer dizer, tudo que tinha ali, né? Isso já é uma coisa mais ampla. Às vezes, por exemplo, os estudiosos, eles vão até atrás da língua, da língua original, né? Da língua original. Então já vai para um estudo, já é mais amplo, é uma coisa mais, gasta mais tempo. E às vezes também só estudar, fica às vezes só na sabedoria humana também. O cara faz tanta descoberta humana, mas o meditar é o mais importante. Por isso que a Bíblia, tem dois versículos base na Bíblia, nesse sentido, que nos orienta diretamente a meditar. Quer ver? Só para a gente, não estava marcado para hoje, mas vamos ler. Primeiro é Josué capítulo 1. Os dois são bem conhecidos. Deus fala para Josué, e lógico, isso aqui está para nós também. Josué capítulo 1.
versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, 1:8. Deus irá prover seu coração. Josué capítulo 1, versículo 8. Eu vou chegar lá. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, olha a palavra, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, medita na palavra, dá atenção. Você leu, ouviu a pregação, aquilo que você ouviu, guarda no coração e começa a pensar sobre aquilo, meditar, procurar compreender. Então, mais uma vez, medita. E ele diz: medita dia e noite, para que você você saiba se conduzir de uma maneira prudente, fazendo o que está escrito, e faça prosperar o teu caminho. Quer dizer, à medida que você for entendendo a palavra e for se colocando na direção dela, ela vai te mostrando como você deve se conduzir, e ali Deus vai te abençoando. O outro versículo que fala para meditar, também é um versículo chave nesse sentido, é o Salmo, o primeiro Salmo de número 1. Bem conhecido esse. Mas tem mais, né? Eu peguei aqui os 2 versículos principais na Bíblia que nos leva direto a meditar. O Salmo 1, que ele diz assim: bem-aventurado quer dizer feliz, bem-sucedido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí vem novamente falar de prosperidade, porque ele diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão. Tudo quanto fizer prosperará, se tiver o quê? Meditando na palavra de Deus. Então, quem é de Deus, voltando a João, quem é de Deus medita na palavra. Quem é de Deus ouve a pregação e não apenas ouve por ouvir. Ele ouve, procura entender, compreender, traz para a sua vida essa palavra. Ouvir a palavra de Deus é isso. É a gente ouve, seja ouvindo uma pregação, como você está aqui na igreja ouvindo, ou seja ouvindo na televisão, ou seja quando você está lendo a Bíblia. Você não lê por ler. Tem gente que diz assim: eu gosto de ler um livro de Salmos. Eu já vi pessoas, só tem pessoa religiosa. Uma vez um amigo meu, bem religioso, ele falou assim: eu gosto da Bíblia, eu gosto de ler o livro de Salmos, é tão bonito. Quer dizer, ele lia, porque você sabe que o livro de Salmos é um livro poético, né? E poesia sempre é bonita. E realmente, você começa a ler algumas coisas de Salmos, é muito bonito. Eu até lia porque ele achava bonito, mas para ele não tinha valor não, era só para ler mesmo, só porque era bonito. É tipo você ouvir uma boa canção. Você coloca uma música para ouvir, muito bonita,
ela faz bem ao teu emocional. Mas você escuta aquilo, nossa, que bonito, depois você larga para lá. Não é verdade? Depois você larga, não deve. A mesma coisa, tem gente, às vezes a pessoa faz isso com a Bíblia. Ela gosta de ler determinado livro, ou determinado salmo, porque ela acha bonito. Mas ela não medita, não procura refletir, entender o que aquela palavra, aqueles versículos estão dizendo. Você quer ver um exemplo? O Pai Nosso. Todo religioso sabe rezar o Pai Nosso. Todo, não tem um que não sabe. Acho que a maioria de nós crescemos rezando Pai Nosso. Quem rezou Pai Nosso já? Todos nós, né? Rezamos Pai Nosso. Mas você já imaginou quantas pessoas no mundo não rezam Pai Nosso? Vou deixar o mundo de lado, que eu não conheço o mundo. No Brasil, os jogadores de futebol, antes de começar uma partida, geralmente esse é aquele que costuma se reunir e faz aquela reza bem rápida. Pai Nosso que está às vezes a gente vê a rodinha eles fazendo isso. Então, quantas pessoas? E o Pai Nosso é um ensinamento bíblico, não como reza, mas com ensinamentos. Se a pessoa parar para refletir, meditar sobre aquilo, ele vai aprender tanta coisa de Deus. Primeiro, ele vai aprender que nem todos estão aptos para fazer aquela oração, porque tem um versículo ali que impede que muitos que fazem, porque tem gente que toda vez que ele reza o Pai Nosso, ele está mentindo para Deus. Toda vez ele está inventando uma mentira, e como a Bíblia diz que a mentira é do diabo, então ele está fazendo a obra do diabo. Porque no Pai Nosso tem uma parte, você conhece, que diz assim: perdoa os nossos pecados ou nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu irmão, tem gente que está odiando o outro que ofendeu ele com uma situação, com algo que fez. O ódio está ardendo, eu não perdoo gente, e ele vai e reza falando isso. Então já está mentindo. Se ele meditasse, parasse, procurasse entender, primeiro ele já entendeu, mas espera aí, para me fazer essa oração, essa reza, dependendo do credo dele, eu tenho que perdoar aquele fulano. Eu não posso dizer isso se eu não perdoei. Mas perdoar de verdade, não é dizer, não, eu perdoei, não tenho nada contra, só quero bem longe de mim. Dizer que a pessoa ainda está no ódio. Então quer dizer, acontece. Então o caminho é esse: ouvir a palavra de Deus. Ouvir é o que? Meditar, compreendê-la, entender e obedecer. Porque não adianta também eu compreender, entender e não obedecer. Quando Deus diz, aquele que é de Deus, Jesus está falando, aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus, Ele está dizendo, é aquele que põe em prática. É aquele que não só ouviu alguém falar, mas ouviu, se interessou, entendeu e pôs em prática. Isso é uma coisa que nós temos que orar pela nossa família. Porque às vezes tem pessoas da nossa família, eu creio que a maior parte da minha, que nem para ouvir a palavra de Deus. Se você for falar, vão relutar. E por que eles estão fazendo isso? Porque não são de Deus. Então eu tenho que orar para eles caírem em si e ser um povo de Deus. Ser um povo de Deus. Porque eu os amo, mas não é o meu amor que vai salvá-los. O que vai salvar é eles se sujeitarem a Deus. Então olha, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Aí Jesus disse, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E lembrando mais uma vez, Jesus estava falando isso para uma massa religiosa que dizia que tinha a promessa de Deus, que era descendência de Abraão e que tinha por certo que eram de Deus, mas por não estar dando ouvidos, atenção, obedecendo a palavra de Deus que Jesus estava trazendo, Jesus disse, vocês não são de Deus, vocês estão enganados. Irmão, isso aqui eu falei para a família.
mas é uma coisa para a gente refletir na nossa vida todo dia. Eu tenho sido uma pessoa de Deus? Eu ando dando ouvidos, pondo em prática a palavra de Deus? Ou eu escuto apenas pregação e deixo para lá? Sou apenas ouvinte? Porque quem dá ouvidos a Deus, a palavra de Deus, é aquele que ouve e põe em prática. Tem o outro, Tiago, chega a falar na carta dele, ele chega a falar, não sejam só ouvintes, que é aquele tipo que ouve, vai à igreja, ouve a pregação, mas depois sai dali, não, deixa para lá, eu tenho outras coisas, vou viver a minha maneira. Eu tenho que viver a maneira que a palavra me ensina, naquilo que eu vou aprender. Nós estamos aqui no Evangelho até o último dia da nossa vida. Nós estamos para aprender, e aquilo que nós vamos aprendendo, nós vamos pondo em prática. Porque só assim nós vamos cumprir o que Jesus pediu de nós. O que Jesus pediu de mim e de você não foi algo pouco não. E Ele não pediu dele mesmo. Ele repetiu as escrituras que Deus já tinha falado através de Moisés. O que foi que Ele pediu? Sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Você já imaginou isso? Para o ser humano? Mas é um mandamento. Pouca gente dá atenção a isso, pouca gente entende isso. Mas Ele disse, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E ele repetiu isso, que já tinha sido dito lá por Moisés, quando Deus colocou o povo de Israel na terra prometida. Deus falou para Moisés falar para o povo, sejam perfeitos, como Deus é perfeito. E como nós vamos ser perfeitos, nós somos cheios de falha, como Deus é perfeito? Aprendendo na palavra dele, e dia após dia, nos aperfeiçoando nela. Quer dizer, à medida que eu dou ouvidos à palavra, e eu vou tirando coisas minhas no meu comportamento, na minha formação, e colocando o que eu aprendo de Deus, aí eu vou me aperfeiçoando. Essa é a perfeição que Ele nos pede, que é nada mais, nada menos que uma maturidade espiritual. Amém, Jesus? Porque a Bíblia também diz que nós somos chamados para chegarmos à estatura de Jesus. Por quê? Ele quer que nós chegamos à estatura dele, estatura espiritual. Porque Ele nos recebeu como filhos. Então nós temos que parecer com o filho dele. Não podemos ter a aparência de filhos do diabo, mas sim com filhos de Deus. E filhos de Deus é aqueles que escutam a sua palavra, que creem e que obedecem. Aquilo que Jesus falou quando disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te esperam. Aí Jesus disse, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Quer dizer, quem é minha família? Aí ele diz, todo aquele que ouve a palavra do Pai e põe em prática. Então, quer ser minha família? Então se sujeite à palavra. Então nós vemos que a caminhada com Deus não está naquilo que a religião nos ensinou. A religião nos ensinou, se a gente tiver uma religião, pertencer a uma religião, ou a tal religião, nós somos de Deus. Não é isso. Nós somos de Deus se nós estivermos obedecendo a palavra, aprendendo a palavra e praticando. Aí nós podemos dizer que somos de Deus. Nós temos o costume, o catolicismo, não quero falar de religião de ninguém, mas o catolicismo, ele criou que ela era a religião única de Deus, e que para uma pessoa ser de Deus tinha que ser católico. O catolicismo criou isso. A religião de Deus é o catolicismo. Mas o crente, por outro lado, também criou, porque nós olhamos para o povo crente e falamos assim, o povo de Deus, não é verdade? Nós olhamos para o povo evangélico e falamos, povo de Deus, e nem todo evangélico é de Deus, porque de Deus não é quem professa a fé católica ou evangélica, de Deus é quem vive a obediência da palavra. Agora, logicamente, que vamos dizer assim, que a caminhada evangélica, ela sempre procura te levar a sério a palavra, mesmo que não estou dizendo que não tem tantas coisas que precisa ser ajustada na igreja evangélica. Tem muita coisa errada, tem muita coisa para ser ajustada,
Mas mesmo assim, ela te leva a quê? A ler a Bíblia. Se te levou a ler a Bíblia, então na Bíblia você vai procurar. Porque, por exemplo, você pertence a uma denominação. E essa denominação está colocando coisas que não é da Bíblia. Você pode dizer, aqui eu não vou seguir não. Diferente de, às vezes, das outras religiões, que você tem que seguir cegamente um líder religioso. O que aquele líder diz é a verdade. No Evangelho não tem. Liderança religiosa não é dono da verdade. O dono da verdade é Deus. O dono da verdade é a palavra. Por exemplo, Igreja da Graça, o missionário é a liderança maior desse ministério, da denominação. Mas ele não é o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. Se até hoje, graças a Deus, não tem acontecido. Ele tem levado ali a palavra, tem pregado a palavra. Mas se amanhã ele começa a dizer, não, vamos colocar isso aqui é certo, é verdade, está fora da palavra, ninguém é obrigado a seguir. Ah, mas foi o missionário que disse. Mas se ele colocou fora da palavra, você não tem compromisso. Você tem compromisso com a palavra. Agora, seguiu a palavra, está abençoado. Vamos dizer que o missionário fala, ó, agora a partir de hoje toda Igreja da Graça vão fazer um ídolo meu e todo mundo vai ter que adorar aquele ídolo. Então ele vai ter que adorar o ídolo dele sozinho, né? Ou com alguém que queira segui-lo. Lógico que o missionário, eu estou pegando isso aqui como exemplo, o missionário não vai fazer isso, né, gente? Ele não vai fazer, ele tem ensinado a palavra certinha. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, você entenda, ninguém é dono da verdade, a verdade é a de Deus. Ninguém, por mais que tenha vamos dizer assim, uma posição ministerial muito grande, ele está acima da palavra. Ele não está. Os seus ensinamentos têm que estar tudo sujeito à palavra. Por isso que quando nós ouvimos alguém pregando, seja quem for, pode ser um simples pastor comum ou um simples obreiro, ou pode ser um grande pregador. Nós temos que julgar a mensagem dele pela Bíblia. Você não tem que engolir porque ele, mas ele é um grande pregador, ele já fez muitas coisas, mas é homem ainda. Então a pregação dele tem que ser julgada pela palavra. Eu escuto e olha, puxa, vou pegar o exemplo missionário que eu falei, que é do nosso ministério. O missionário pregou isso, mas o que tem a ver com a palavra? Tem tudo a ver com a palavra, então pode seguir isso aqui. Mas você falou isso, mas não tem nada a ver com a palavra, foi coisa dele. Se foi coisa dele, não serve, porque é dele. Mas ele tem experiência. Ele pode ter experiência, ele tem experiência, ele é um homem de Deus, mas ele não está acima da palavra. Ninguém está acima da palavra de Deus, ninguém. Então, quem é de Deus não escuta outro, escuta a palavra. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E quem não quer dar ouvidos à palavra, quem quer andar no seu próprio entendimento, não é de Deus. Jesus deixou bem claro. Olha só o que ele diz aqui, deixa isso para ele. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quando você vê uma pessoa relutando, que não quer saber de ouvir a palavra, porque ela não é de Deus. Puxa, mas é alguém que eu amo tanto, é alguém da minha família. Eu vou orar por ela, para que ela se converta, para que o coração dela se abra, para ela dar ouvidos à palavra. Quando ela começar a ouvir a palavra, ela começa a caminhar para ser uma pessoa de Deus. Por que isso? Porque o pecado separou a humanidade de Deus. O homem que foi feito por Deus, criado por Deus, que era para ter sido todo mundo filhos de Deus, se tornou inimigo de Deus. E como ele se volta? Crendo na palavra, dando ouvidos à palavra, obedecendo a palavra. Aí aqui ele pode dizer, aqui é até uma pessoa de Deus. Pessoa de Deus não é quem anda se exibindo, dizendo eu sou. Tem uns que gostam, principalmente pregador, o pastor gosta muito disso. Irmão, respeito o homem de Deus, eu sou o homem de Deus. Você vê, tem pastor que gosta de encher a boca e dizer isso, eu sou o homem de Deus. Às vezes o camarada está praticando cada coisa, agindo de cada maneira, que está longe de ser de Deus. Só ele está convencido daquilo. Quem anda perto dele não se convence. E eu tenho que olhar, lógico, eu não tenho que olhar para ninguém.
Eu tenho que olhar para mim, se realmente estou sendo de Deus. Eu tenho que olhar para mim, porque eu não vou dar conta do outro, eu vou dar conta de mim. Vou dar conta de mim. E nem precisa, se eu for de Deus, não precisa bater no peito e chegar aqui para você, para te intimidar, para você me obedecer. Eu sou o homem de Deus, não precisa disso. Não precisa disso. A gente não vê os apóstolos falando isso, batendo no peito. Não, as próprias obras que vão dizer, a própria maneira da pessoa se conduzir, ela vai dizer. E logicamente, quanto mais o cara bate no peito e diz que é de Deus, mas as pessoas vão dizer que ele não é, porque como o homem ele é falho, e os caras vão pegar as falhas dele. Você fica batendo aí no peito dizendo que é de Deus, mas fez isso, fez aquilo, é aquilo que não é de Deus, não é verdade? Então quer dizer, a gente tem que estar de olho na palavra, viver a palavra, e hoje, como o dia da família, orar para que nossa família seja de Deus. Aqueles que ainda não são, que venham, obedeça a palavra, viva a palavra, pegue o caminho que pode tornar o homem de pecador ao homem, o homem, a mulher, o ser humano, a forma genérica, ao Filho de Deus. A palavra de Deus é a única que lava, que purifica e que santifica. Jesus uma vez falou para os discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Quer dizer, ouviram a palavra, se limparam da sua imundícia, do seu pecado, agora eram pessoas de Deus. A mesma coisa aconteceu conosco e vai acontecer com todos aqueles que se sujeitarem à palavra. Agora a pessoa pode ser muito religioso, pode estar em qualquer igreja, seja assembleia, seja Deus é amor, seja católica, seja evangélica, seja da graça, qualquer uma. Isso não torna a pessoa de Deus. O que torna você de Deus é você dar ouvidos, ouvir, entender, crer e obedecer a palavra de Deus. Palavras de Jesus. Amém? Então ficamos com essa palavra para a gente fazer a oração daqui a pouco.